श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गवोऽधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Tavad bhayam davina deho suhit nimittam, tavas priha paribhava vipulas chalovaha, tavad mamo iti asad avagraha arti moolam, javan nate angrim abhayam prabrinita lokaham. Tavad bhayam davina deho suhit nimittam, tavas priha paribhava vipulas chalovaha, tavad mamo iti asad avagraha arti moolam, javan nate angrim abhayam prabrinita lokaham. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que as pessoas, elas são tão inocentes, elas são tão tolas, que elas vão pular no fogo, dirigidas pela sua luxúria barata, uma luxúria muito barata. De satisfazer essa luxúria, elas vão pular no fogo. Elas não pensam no futuro, no passado, em nada, apenas no presente. Então, qualquer desfrute barato que elas querem obter, elas estão pensando nisso. Elas não pensam no passado, no futuro, no que vai acontecer. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que aquelas pessoas tolas, aquelas divas inocentes, elas estão pulando no fogo ardente, dirigidas por essa luxúria barata, essa luxúria tão barata que nós podemos cuspir nisso. Ainda assim, para satisfazer essa luxúria barata, elas não pensam no passado, no presente ou no futuro. No presente, sim. Ou seja, qualquer concepção que exista sobre o presente, eles querem ter um desfrute no presente. Elas não pensam no passado ou no futuro. E esse é o grande problema. Dessa maneira, elas são dirigidas pela luxúria. Prabhupada diz que enquanto nós estivermos em contato com Anantadeva Balaram, enquanto nós estivermos em contato com Balaji Maharaj Nityananda, Anantadeva, então a insatisfação não vai surgir. Não vão surgir reclamações. Nada desse tipo pode surgir. Sempre você vai se sentir pleno, completo. Este é o ponto fundamental. A plenitude, essa condição de plenitude, que é impossível para uma alma condicionada experimentar. Essa plenitude, essa completude, sem nenhuma demanda, nenhum desejo. Purvo itihas bhulinu sakol, seva sukho pe mone. Agora você entende a solução. Purvo itihas bhulinu sakol, seva sukho pe mone. The day you can get enjoyment in seva. No dia que você puder sentir o prazer do Seva, essa aprakrita ananda, essa felicidade transcendental, no dia que você puder experimentar essa felicidade transcendental no Seva, então todos os problemas estarão terminados, nada vai permanecer. Você vai alcançar essa plenitude. Na verdade, é algo impossível, essa plenitude. Mas aqui nós estamos dizendo que você não vai ter mais nenhum desejo material, nenhum desejo de asatsanga. Eu posso falar sobre isso, que a asatsanga é o problema mais básico de onde todos os problemas surgem. Então, não é que todos são contaminados, todos são ruins, não é assim. Na verdade, as pessoas, originalmente, elas não são ruins, a maioria delas, mas devido à má associação, a satsanga, elas acabam indo para o inferno. E quem é que pode salvá-las? Além de Guru Vaishnava, ninguém pode. Além de Guru Vaishnava, ninguém pode te ajudar. Prabhupada costumava dizer, Gauro Bimukh nijo jane janipor. Gauro Bimukh, aversive to Gauranga, I mean Bhagavan. Aqueles que são aversos a Gauranga, aversos a Hari,
Você pode ver as categorias de asatsanga no Chaitanya Charitamrita, categorias de má associação. Então, são aqueles que são apegados a objetos do desfrute ou aqueles que não são devotos de Krishna. Então, no Chaitanya Charitamrita, a gente vê essa discussão, essa explicação, né? Então, enquanto nós estivermos em contato com Nityananda, Balaram, Anantadeva, muitas vezes eu disse, tente estender o seu coração em direção ao infinito, tente expandir, tente estender o seu coração até o infinito. Se você estiver ocupado no seu pequeno círculo, e dentro dessa pequena área você estiver se confinando, você não consegue ver todo o mundo em conexão com o Senhor Supremo. É impossível para você. Você não vai conseguir ver o mundo inteiro, este mundo infinito, em relacionamento com o Senhor Supremo. E é por isso que todos os problemas surgem na sua vida. Na Upanishad também está falando o mesmo. Sempre que você puder ver todos iguais a você, você não vai ver um homem, uma mulher, não vai ver um velho, um inimigo, um amigo. Quando você pode ver o mundo inteiro, todas as divas, com o mesmo valor que você mesmo, então todos os problemas acabaram. Então, da concepção dual, todos os problemas surgem, seja atração, repulsão, tudo vem deste ponto único, porque você falhou em ver o mundo inteiro em relação ao Senhor Supremo. Você não encontra essa conexão. Você só percebe a si mesmo, a sua possessividade, e esteja certo que seu pai, a sua mãe, os seus amigos, a sua esposa, seu marido, qualquer relacionamento doce que você tem, eu sei que você tem bons relacionamentos com alguém, mas você vai perceber que todos esses relacionamentos são amargos quando você desenvolver amizade com o Guru Vaishnava. Seja seu pai, sua mãe, amigos, marido, todos, se eles não são devotos, todos eles são inimigos da sua alma. Prabhupada costumava dizer, qualquer doce relacionamento que você possa ter, ou seja, tudo aquilo que você sente que é muito bom, que você aprecia essa associação, você sente doce por enquanto. Mas Prabhupada diz, se eles são avessos a Gauranga, ou se você não sabe que eles são avessos a Gauranga, mas eles usam tilaka, cordão de tulasi, ou seja, como Mayavadi, mas internamente eles são contrários a Gauranga, contrários a Guru Vaishnava. E como descobrir? Você pode descobrir isso ao ver o comportamento, o caráter, a ver a atitude, os conselhos deles. Facilmente você pode descobrir se eles são avessos a Guru, Vaishnava e Bhagavan ou não. Do contrário, como um homem pode desencaminhar os outros? Como um homem pode desencaminhar os outros, ou seja, no papel de um acharya, ou como um amigo, um pai, uma mãe, como um parente, quem você considera como seu ente querido, como ele pode te desencaminhar? Então, sempre que alguém te desencaminhar, isso é como uma matemática, preste atenção. Sempre que alguém te der uma má orientação, seja certo que há algum interesse egoísta ali. Com certeza há 100% de certezas.
E é por isso que todos, pai, mãe, amigos, todos, de uma maneira ou de outra, eles têm algum interesse egoísta. Isso é certo. Do contrário, por que eles iriam te desencaminhar? Então, no Bhagavatam, nós falamos abertamente várias vezes. Pitana sasyat na sajjanani na sasyat daivan matasyat napatim na sasyat namo chayadja samupeta mityam. He is not my guru. He is not my guru. Aquela pessoa, ele não é o meu guru se ele está me desencaminhando. Que ele quer desfrutar de mim, ele não é meu guru. Ele não é meu ente querido. Se ele não está interessado em buscar o meu benefício absoluto, ou seja, disfarçado de pai, alguém pode me desencaminhar. Disfarçado de mãe, alguém pode te desencaminhar. Até mesmo algum semideus pode te desencaminhar. Até mesmo o marido, a esposa podem te desencaminhar. Então, aqueles que não são capazes de te dar esse sentimento de que você não é esse corpo, eu não sou um saco de sangue e carne, ou seja, esse saco de cheiro ruim, esse saco de urina e fezes. Então, enquanto o meu pai, o meu amigo, o meu guru não puder me guiar de tal maneira que eu me torne destemido, então por que Guru Vaishnava são tão destemidos? Porque eles não têm nenhum desejo. Eles não têm nenhum desejo. É por isso que eles são destemidos. O medo vem da concepção dual, vem do humor de desfrute, e vem de todos esses tipos de coisas. Dessa maneira o medo surge. Você se lembra de Mirabai? A gente normalmente não fala de Mirabai na Gaudiya Mata. Muitas pessoas me perguntam por quê. Eu só estou falando de um incidente, né? Então, ela não estava em linha com Radharani, né? Mas ela alcançou Krishna. Mas é o Dwarakadisha Krishna. Krishna de Dwaraka. Então, por isso que a gente não fala sobre ela, Mirabai. Então, ela veio, se encontrou com os Goswamis em Vrindavana. Ela costumava fazer bhajana em Vrindavana, no templo de Radha Damodar. Mas tem um ponto que eu quero falar. Que ela, antes ela era uma rainha, né? Uma rainha muito bela. Mas mesmo assim, quando ela abandonou tudo, começou a correr na direção de Vrindavana, não levou ninguém consigo. Então ela, no meio da floresta, ela começou a correr pela floresta, assim como Rupa Sanatana. Quando eles vieram para Purushottam Dham, eles vieram por o mesmo caminho, pela floresta, por onde Mahaprabhu também foi para Vrindavana. Então agora a questão é, lá está cheio de tigres, leões, vários animais. Então como é que Sanatana e Rupa atravessaram por ali? Porque eles não têm medo. Eles têm certeza de que em cada coração Bhagavan está sentado, na forma da super-alma. Então, como é que os outros podem me atacar? Como é que eles podem me atacar? Se eu posso ver Bhagavan dentro de uma cobra venenosa, essa cobra não vai me atacar. Se eu posso ver Paramatma, a super-alma, dentro de uma cobra venenosa, ela não vai me atacar. Se eu posso perceber o Senhor Supremo dentro de um tigre, ele não vai me atacar. Quando há essa concepção dual, ou seja, Maya Darshana, aí é diferente. Então a minha questão é, quem é que estava guiando aquela bela mulher, aquela bela rainha? Ou seja, deram até veneno para ela e pegaram uma cobra venenosa, colocaram num pote, para assim que ela abrisse aquele pote, a cobra ia se levantar e
picar ela, mas nada aconteceu. Não foram bem-sucedidos. Ninguém pôde matá-la. Então, de toda forma, a questão é, o que eu quis dizer? Que nós temos que acreditar que Bhagavan está por toda parte. Então, nenhum medo pode me atingir. Se eu sou controlado pelo Supremo Divino, se eu sou controlado por Guru Vaishnavas puros, internamente, não só como uma encenação, então esteja certo que você está protegido. Você está 100% protegido. Ninguém pode fazer nada contra você. Um dia, um devoto muito bom, eu costumava ficar lá em Vrindavana, e sempre que eu faço parikrama, eu não costumo falar com ninguém. Então, quando eu estava do lado do Shyamakunda, tem uma árvore ali, você já viu? Onde Mahaprabhu se sentou, Tamal Bhiksha. Então, prestei reverências, e esse homem de roupa branca, ele ficava na Kundya Bihari Mata, muito tempo atrás. E ele tinha um guru caído, de toda forma. Ele se encontrou comigo e começou a chorar. Falou, Maharaj, me salve. Eu falei, o que aconteceu? Porque ele estava chorando. O que aconteceu? Falei. Ele falou, olha, eu descobri quem é o meu guru, ele está me enganando. Então, naquele momento eu tive que falar com ele. Eu falei, olha, aqui na margem do Radhakunda e do Shyamakunda, e aqui debaixo dessa árvore de Tamal, onde Mahaprabhu se sentou há muito tempo atrás, se você tem 100% de certeza que eu posso te salvar, esteja certo que você já está salvo. Se você está 100% certo, se você acredita que eu posso te salvar, esteja certo que você já está salvo. Porque sempre que a gente desenvolve esse tipo de forte resolução, essa forte fé, então não há nenhum problema pode permanecer em nossa vida. Mas, quando o nosso coração está tremendo, a gente às vezes quer desfrutar, às vezes quer fazer bhajana, ou às vezes não quer fazer bhajana, ou de qual maneira a gente quer fazer bhajana, a gente não consegue seguir um sadhu estrito. Ou seja, se a gente estiver nesse estado instável, todas as pessoas vão me dar maus conselhos, eles vão te desencaminhar, eles não querem te guiar da maneira apropriada. Eles não são seu pai, sua mãe, na verdade eles querem te desencaminhar. Vejam, um Mayavadi pode falar essas coisas. Então, nós podemos nos render aos pés de lótus de Guru Vaishnavas puros para poder salvar a nossa alma, mas estamos ocupados com o corpo, com a mente, essas coisas. Então, como é possível? É por isso que Prabhupada costumava dizer, enquanto você estiver conectado, você estiver conectado com Anantadeva, Ananta, Vibhu vasto, esse infinito, então nenhum medo pode te tocar. Nenhuma concepção dual pode te tocar. Nenhuma concepção de eu, meu, vai te tocar. O único problema, o único impedimento para a realização de Deus é uma cortina de Maya, essa cortina de Maya. E é por isso que as Shrutis, Smritis, na forma personificada, elas estavam orando para Bhagavan. Oh, Bhagavan, por favor, tire esta cortina, que é o único impedimento na nossa vida. A gente não consegue te ver. A gente não consegue te ver porque Maya está aí, essa cortina de Maya. Ou seja, eu tenho um relacionamento eterno com Guru Vaishnava. Apenas eu preciso descobrir isso. Enquanto você não descobrir isso, você não pode estabelecer esse relacionamento com Guru Vaishnava. Você pode falar, meu Guru, meu Vaishnava, mas não é verdadeiro isso. Você deve perceber isso de coração. Então, está escrito,
que até então você vai temer. Ou seja, você tem algum dinheiro, alguma propriedade, você vai ter medo. Medo por quê? Porque você vai querer proteger isso. Você pode ver, um homem, até o último momento da sua vida, até a sua última respiração, ele quer proteger a sua propriedade, a sua honra, a sua posição, até o último momento. Mas, de qualquer maneira, ele ou ela não pode carregar nem um centavo com ela ou com ele quando ele ou ela for abandonar o seu corpo. Quando você estiver indo para os Estados Unidos, para a América, se você for para os Estados Unidos e for pagar algo com rúpias indianas, eles vão falar, isso é inútil, esse dinheiro não serve aqui. Eles vão rejeitar. Você fala, não, eu tenho dinheiro. Eles não vão aceitar. Lá, você deve dar dólar. Se você não der dólar, eles não vão aceitar o seu dinheiro lá. Então, deve haver essa troca de dinheiro. Então, qualquer coisa que você acumular neste mundo material, sua posição, dinheiro, propriedades, terra, qualquer coisa que você acumular aqui, qualificações educacionais, isso tudo é obsoleto, é inútil. Se você quiser usar isso para pagar lá no mundo transcendental, eu quero usar isso para entrar em Goloka, em Mathura, ou em Vaikunta, isso não é permitido. Esta moeda, este capital não é permitido lá. As suas qualificações educacionais, ou a sua intuição, a sua inteligência, nada disso é útil lá. Você deve rejeitar tudo isso e ir para lá. Eles não vão aceitar nada disso. Então tenha cuidado. Antes de abandonar o seu corpo, tente coletar este capital que é útil lá. E qual é esse capital? Esse capital é o seu bhajana. Então, não fique alimentando a sua preguiça, a sua letargia. Nesta vida, você tem uma chance muito preciosa. Não há garantia de que a próxima vida você vai ter essa oportunidade. Tente desafiar a si próprio. Fale com você mesmo de frente do espelho. O que você quer? O que você realmente quer? Há alguma duplicidade? Se não há duplicidade, então não há problema. Se não há duplicidade, fale com você mesmo na frente do espelho. O que você quer? Se é desfrute, se você está atrás de um desfrute barato, se esse desfrute barato estiver te perturbando, tudo bem, você pode arrumar uma solução pela associação com Sadhguru, um guru genuíno. Você pode solucionar isso. Não é que não haja uma solução. Ou seja, pode haver incontáveis desejos. E Guru Vaishnava, eles nunca vão rejeitar aqueles que têm desejos materiais. Ou seja, eles têm desejos materiais. E se houver alguém assim, a pessoa vai falar, deixe que ela venha. Né? Ou seja, aqueles que têm concepções sujas, sânskaras sujos, eles devem vir até Guru Vaishnava, porque vindo até Guru Vaishnava eles podem purificar o seu coração. Então é a natureza de Guru Vaishnava, eles podem purificar. Então deixe que eles venham. Não impeçam que ela ou ele, não impeçam. Ela não encontra uma solução. Como se libertar dessa armadilha de Maya é um grande problema. Então, se alguém te aconselhar a aceitar um guru, mas não esse guru, aquele guru, que ele é mais fácil, é um guru sarradia, isso significa que essa pessoa é seu inimigo. Esse conselheiro é seu inimigo.
Então, se eu pensar, se Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj é muito rígido, então eu tenho que aceitar um guru mais suave. Suave significa sarradia, porque os Vaishnavas são sempre suaves. Mas você é cego e não consegue ver. Os Vaishnavas, como eles não são suaves? Externamente, eles são muito rígidos. Mas se alguém me aconselhar, não vá para Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj, porque ele é muito rígido. É melhor você ir até um Guru Sarradia. Ele permite que você faça todas as atividades ilícitas. E se você aceitar um Sadguru, então você vai poder entender que o meu pai, minha mãe, meus amigos estão fazendo coisas erradas em nome do bhajana. Você vai aprender. Então o seu pai, para se proteger, para você não ver que ele está fazendo coisas erradas, ele vai te dar esses maus conselhos. Então, ele é seu inimigo, porque sem ser seu inimigo, ninguém poderia te aconselhar dessa maneira. Ou seja, ele sabe que é um bom Vaishnava, mas ele te aconselha a não ir lá. Então, ele está te desencaminhando, então ele é seu inimigo. Então, é uma situação muito dolorosa. Como é que eu posso salvar? Tem incontáveis divas. O meu coração está quebrando, mas eu não posso salvá-las. A situação não me permite. Nem todos são Haridas. Nem todos são Haridas. Nem todos são Haridas. Tenha cuidado. Então, de qualquer maneira, nós devemos nos conectar com Shuddha Guru Vaishnavas. Ou seja, estar conectados com Anantadeva. Então eu posso estender o meu coração até o infinito, porque se eu quiser viver dentro desse círculo pequeno e barato, ou seja, esse pequeno círculo que desde o meu nascimento eu desenvolvi, este círculo, e eu quero me confinar dentro deste círculo, eu quero me manter confinado nesta área. Então, como é possível? Você deve quebrar o limite desse círculo e se estender ao infinito. Então, você pode realizar tudo, você pode se lembrar do Tattva Siddhanta, você pode sentir tudo. Você pode sentir tudo. Do contrário, é um grande problema. Então, a satsanga, má associação, é o ponto mais básico. Eu conheço muitos meninos e meninas que são muito bons, né? Eles não são ruins, o caráter é bom, a concepção é boa, mas eles são fracos. Na verdade, se na sua frente estiver cheio de pessoas com caráter ruim, como é que você pode se proteger? Como você pode se proteger? Se tudo ao seu redor for má associação, a satsanga, você não tem esse poder todo. Nem todo mundo é Prabhupada, nem todo mundo é o Guru Varga, que na frente deles, eles estavam cercados de satsanga e estão lá firmes na sua posição. Nem todos são assim, isso não é possível para todos. Então isso é muito raro. Ajamila, ele não era um homem ruim. Ajamila era um bom homem, um homem muito bom. Não consigo nem descrever. Ele era um ótimo brahmana, cheio de qualidades, um coração macio, casado, adorava Shalagrama Shila, o pai, a mãe eram bons. Ele costumava respeitar os mais velhos, servia os mais velhos. Todo dia adorava Shalagrama. Como é possível que ele tenha caído? Por quê? O único ponto é que ele não tinha essa força do Guru. Se você aceitou um Guru, mas não está interessado em receber essa força do Guru, nem todos conseguem pegar essa força do Guru. Ou seja, você pode aceitar Prabhupada ou aceitar Keshava Goswami Maharaj, mas como você pode obter essa força do Guru? Tem um segredo por trás disso. Como você pode receber essa força do Guru? Isso não é uma brincadeira. Então, diante de um Sadguru, pode haver milhares de pessoas, mas nem todos vão receber a mesma Kripa. Não é que todos vão receber a mesma Kripa. Apenas alguns poucos vão receber Kripa, que é essa Guru Bala, essa força do Guru. Então, a Jamila só faltava uma coisa para ele, que é a força do Guru. Certamente ele tinha o Gayatri Mantra de algum Guru, mas ele não tinha essa força do Guru. Então, qualquer tipo de eventualidade que você estiver enfrentando, você pode superar com a força do Guru.
Com a força do Guru, você pode superar qualquer coisa. Se não houver essa força do Guru, não há como superar. Naquele dia, eu publiquei, não foi? Ou seja, quantos serviços você está fazendo, isso é importante, tudo bem, mas o mais importante é a maneira com a qual você está fazendo, o humor, o sentimento que você está colocando. Às vezes alguém está pensando, eu sou obrigado a cozinhar, eu não estou sentindo seguro depois que Guru Padma partiu. Guru Padma partiu? Você é um idiota? Você é um Mayavadi? Você está inseguro porque você é um Mayavadi. Você se sente inseguro porque você não tem fé em Guru Vaishnava. Então, como eu posso acreditar? Eu nunca recebi nenhum centavo do meu Guru Padma. Quem é que me ajudou? É o Guru Varga, que está lá. Todos quiseram me rejeitar, me jogar no oceano de Maya. De uma forma ou de outra, quiseram fazer uma artimanha para me utilizar. Ou seja, eu acho que eu não tenho nenhuma qualidade, mas se houvesse alguma qualidade, eles queriam usar para sua pratista pessoal, mas não conseguiram. Muitos deles. Eles nunca me ajudaram com nenhum centavo. Mas Bhagavan está sempre lá tomando conta. Ou seja, até hoje eu vivo aí de esmolas. Então, o medo, se alguém está temendo, isso significa que há alguma fraqueza. Hridrog, ou seja, doença do coração, sabe? Hridrog, ou seja, doença do coração. Então, até hoje, você tem algum interesse no desfrute material. Do contrário, por que você está se sentindo fraco? Não seria possível. Dessa maneira, a Ajamila acabou pulando no fogo. Então, quão pura era a vida dele. A vida de Ajamila era muito pura, ele era um Brahmana. E também naquela época, não era hoje, há muito tempo atrás. E hoje, todo o nosso redor é Maya. Maya. Todo ao nosso redor é Maya. Tudo ao redor. Até mesmo na sua vida familiar, você está dentro da sua casa, ali também é Maya. Toda parte. Se você for estudar no estrangeiro, lá também é Maya. No máximo, você vai conseguir um diploma, mas vai perder o seu caráter. Eu tenho experiência direta disso. Eu vi vários bons meninos foram para o estrangeiro, meninas, e voltaram corrompidos. É muito perigoso. Você não consegue se proteger. Nós queremos ser controlados por Mayadevi. É por isso que todos os problemas surgem. Se nós quisermos ser controlados pelo Senhor Supremo, que problema vai permanecer? Nenhum problema permanecerá. Então, sim, eu posso explicar este sloka mais tarde. Enquanto você tiver essa concepção dual, certamente você vai temer, vai ter algum medo desconhecido. Eu já vi várias pessoas assim. Ou seja, eles têm propriedade, dinheiro, também um bom marido, um marido muito bom. Mesmo assim, aquela dama está temendo. Eu pergunto, o que você está temendo? Elas têm um medo desconhecido, um medo inconsciente. E não conseguem explicar por que tem esse medo, tem um medo ali perseguindo ela. Às vezes vem esse medo desconhecido, perseguindo ela. Ou seja, ela tem dinheiro no banco, o marido é bom, está tudo certo, mas mesmo assim tem aquele medo. Então, Prabhupada diz, se há qualquer concepção dual, então certamente você vai ter medo. Algum tipo de medo desconhecido vai te perseguir. Você quer proteger o seu dinheiro, proteger a sua propriedade, proteger a sua honra, a sua posição, tudo isso. E essa é a razão pela qual você se sente fraco. Você se sente fraco
Porque há algo por trás disso. Você quer proteger a sua honra, a sua posição, seu dinheiro, tudo isso. E é por isso que você tem medo. Mas Haridas Thakur, ele nunca quis proteger a sua honra, porque o Senhor Supremo está lá com ele. E é por isso que ele recebeu a maior honra. A maior honra Haridas Thakur recebeu como? Nama Acharya. É assim. Então, enquanto você tiver essa concepção dual, até então você vai ter medo. E se você quiser se tornar destemido, qual é o conselho de Shukadeva Goswami? Qual é o conselho de Shukadeva Goswami para Parikshit Maharaj? Ele falou, rei, se você quer se tornar destemido, então, etat nipritvamananam michyatam akuto bhayam joginam nipunirnitam harirnama anukirtanam. Ele diz, tente cantar o Harinama, tente fazer Kirtana, sob a orientação estrita de Guru Vaishnava, que podem te dar. Ou seja, se eu pegar uma japamala e começar a cantar, você não vai conseguir cantar o nome assim. Se não houver essa força, se não houver esse poder. Ou seja, se eu der a minha filha em casamento para um homem que não é nem homem nem mulher, está no meio dos dois, né? No Bhagavata está escrito que 3 coisas são proibidas. Um é, não arranje o casamento da sua filha com aquele homem ou aquela pessoa que não é nem um homem nem uma mulher, está no meio dos dois. Essa é a primeira coisa proibida. Se você arranjar esse casamento, você não deve fazer isso. Isso é estritamente proibido. E você também não deve jogar uma semente na areia ou num campo seco, na terra seca. Ou seja, você é um tolo, vai colocar uma boa semente na areia. Como você vai esperar que vai nascer o trigo, o arroz? Como? Porque você colocou essa semente na terra seca ou na areia. Como é que vai nascer? Então, colocar água na areia é inútil. O tanto de água que você colocar, essa água vai sair, né? Vai ser desperdiçada. E também, dar um mantra para uma pessoa idiota que está sempre ocupada com a matéria. Se você der o mantra, então, sim, pode haver alguma matéria ali, mas pelo menos ele ou ela tem crença, tem fé em Guru Vaishnava, então não há problema. Ou seja, pode haver matéria, isso não é um grande problema. O problema é a duplicidade, a falsidade. Se houver matéria, desejos materiais, não se preocupe. Isso é muito fácil, é muito rápido para se livrar disso, do seu humor de desfrute, desde que você não tenha duplicidade, falsidade no seu coração. Se houver duplicidade, não há solução. Então, Parikshit Maharaj recebeu esta resposta de Gurudeva. Se você quer se tornar destemido, ó rei, se você quer se tornar destemido, muito firme. Então, alguém diz, você está protestando, as pessoas vão querer te matar. Ok, deixa eles me matarem, venham. Medo significa que você tem alguma duplicidade. O medo, quer dizer, você pode se tornar destemido quando você for controlado por Guru Vaishnava Nityananda. Então, este foi o conselho de Shukadeva Goswami para Parikshit Maharaj. Ele falou, rei, se você quer se tornar destemido, totalmente destemido, sem nenhum semblante de medo, então, você deve seguir cantando o santo nome sob a orientação de um Sadguru. Do contrário, você nunca se tornará destemido. Então, como é que um pai, uma mãe, um amigo, assim como um Mayavadi fala, os Mayavadis, eles tomam Diksha, é um tipo de piada a Diksha deles. A gente poderia rir da concepção deles. Por quê? Porque quando um Mayavadi toma Diksha,
ele toma Diksha de uma pessoa inútil, um Mayavadi. Por quê? Porque aqueles que já têm Brahma Anubhuti, essa realização do Uno, de acordo com a concepção deles, eu não estou falando de acordo com a minha concepção, mas de acordo com a concepção e entendimento deles, né? Eles acreditam no seguinte, que quando uma pessoa alcança essa realização de que ela submerge no Brahman, essa perfeição do Uno, né, que a pessoa se funde, então tudo é Brahma. Então não há nenhum discípulo, não há nenhum guru, não há nada bom, não há nada ruim. Embora isso seja falso, essa concepção seja falsa. Então, nossos Paramahansas, Vaishnavas podem alcançar essa posição onde nada é bom ou ruim. Mas de acordo com a concepção deles, eles dizem que quando alguém alcançou este posto de Brahma, então essa pessoa não vai ter a concepção do que é bom, ruim, discípulo, guru. E é por isso que o Mayavadi, ele não pode receber Diksha de uma alma que realizou o Brahman. Eu também não poderia falar que isso é uma realização genuína, seria um Siddhanta equivocado. Mas de acordo com o entendimento deles, se alguém lá alcançou essa realização do Brahman, ela não pode dar Diksha. Então, um Mayavadi vai receber Diksha de tal homem que ainda não alcançou a perfeição do Brahman. Isso significa que esse homem ainda não tem uma concepção clara sobre o Brahman, é um homem tolo, e eles vão receber Diksha deste homem, porque a Diksha dele significa, olha, eu preciso de um guru, eu preciso de uma deidade apenas para desenvolver a minha atenção. É temporário, eles entendem assim. É apenas para concentrar a minha mente, porque a minha mente é instável, né? Então, para me concentrar, para concentrar a minha mente, eu preciso manter um guru, eu preciso manter uma deidade na minha frente, mas na verdade ali não é uma deidade, na verdade é um ídolo, uma estátua. Os Mayavadis também têm as suas estátuas, né? Vocês podem ver. Mas Bhagavan não está ali dentro. Então, de acordo com os Mayavadis, a concepção deles está muito errada. Eles falam isso. Que para concentrar a sua mente, eles mantêm um guru na frente deles ou uma deidade. Sadhukanam hitarthayo brahma rupa kalpana. They are going to think for the time being. Eles pensam que é algo temporário, né? É algo inventado. Brahma, o Espírito Supremo, deve ter alguma forma. Mas eles pensam que o Brahman em si, ele não tem nenhuma forma, mas algo que não tem forma, como é que eu posso pensar nisso? Mesmo no Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna diz, Bhagavan Sri Krishna falou para Arjuna, Arjuna, na verdade, é impossível meditar no Brahman impessoal. Eu perguntei para um amigo muçulmano, eu falei, olha, quando você fala Allah, Allah, Bismillah, você pensa em alguma forma? Ou é algo sem forma? Ele falou, na verdade, meu irmão, eu acho que ele tem alguma forma. Então veja só, quando ele presta sua reverência para o Allah, certamente ele pensa em alguma forma. Até mesmo na Bíblia está escrito que Deus fez o homem de acordo com a sua imagem e semelhança. Na Bíblia está isso. Então, se a Bíblia está falando isso e você, idiota, não acredita nisso, então os cristãos são muito melhores que você, seu tolo. Então, como é possível algo surgir do nada? Eu já escrevi um artigo sobre isso, para responder aqueles Mayavadis. E talvez amanhã a gente pode publicar.
Como é que algo pode surgir do nada? Então, para obter algo, você quer obter kripa de um guru tolo, de uma alma caída. Como é possível? Você não vai poder receber. Se você quer obter manteiga ao mexer a água, como é possível? Você está mexendo a água ali para obter manteiga, como é possível? Então, como é possível? Porque a potência não está ali, né? A potência não está ali. Então, você não vai poder obter a manteiga. Mas se você bater o leite, a potência está lá, você vai obter a manteiga. Você vai poder obter a manteiga, a potência está ali. Então, um Sadguru que pode pegar o seu cabelo e te salvar do oceano de Maya. Mas se você estiver indo para qualquer local, como é que você vai se salvar? Não é possível. E na pesquisa científica, existem dois fatores que são os pontos mais fundamentais em toda a pesquisa científica do mundo inteiro, que é causa e efeito. Se a causa não estiver lá, como é que pode haver um efeito? Então, existiam esse casal muito pobre da Inglaterra, Jalil Curry e Marie Curie. Em um livro de química, a gente estudou a história deles. Eles eram muito pobres. Eles não conseguiam nem arranjar um pão para comer e não arrumavam emprego também para ganhar algum dinheiro, né? E eles queriam fazer alguma pesquisa sobre radioatividade, mas pesquisar radioatividade é algo muito caro, né? Você vê quanto que custa 1 grama de platino, ou rhodesium, essas substâncias, você não consegue obter. Então, eles queriam depender de uma fábrica, ou seja, tinha uma fábrica que fazia algum produto, e aí essa fábrica descartava alguns materiais. E eles sabiam, olha, aqui nesse descarte, nesse lixo, deve haver algo radioativo aqui. Então eles pegavam esse lixo e pegaram um tanto de lenha da floresta, começaram a queimar aquilo ali e, por fim, conseguiram obter um pouquinho de urânio. Então estavam ali num quarto velho e queriam pesquisar esse urânio. Então, um elemento radioativo, mais tarde eles descobriram a radioatividade. Eles estavam pesquisando isso muito tempo atrás, né? Então, um dia pegaram esse urânio e colocaram numa gaveta com um filme preto, como daquele de fotografia. Aquele filme de fotografia velho, antigo, né? Então colocaram esse urânio ali nessa gaveta e de manhã, quando eles abriram a gaveta para ver, para continuar o seu serviço, eles viram, falaram, esse filme que estava novo, tinha algum efeito de luz naquele filme. Mas falaram, mas a gente pegou esse filme novo, como é possível? Então, no dia seguinte, arrumaram outro filme novo e, novamente, na manhã seguinte, eles viram essa marca de novo. Eles falaram, oh, meu Deus, tem alguma coisa aqui. E começaram a pesquisar com esse urânio. E, no fim das contas, compreenderam que nesse urânio, esse urânio estava lançando esses raios alfa, beta, gama. E hoje em dia a gente tem o raio-x. Raio-x, né, que você faz em pesquisa médica, exames médicos, né? Então, o que é que eu quis dizer? Que causa e efeito são as duas coisas mais fundamentais. Se eu ver várias falhas em você, ou seja, eu vejo em você várias falhas, talvez você tenha vários tipos de problemas, mas se eu ver que você tem amor por Guru Vaishnava, este é o ponto mais fundamental. Então, você pode estar certo que algum dia você pode se tornar um grande devoto. Dessa maneira, você pode entender.
Então, causa e efeito é algo muito importante. Dessa maneira, a satsanga, má associação, é o problema mais básico. É que nós estamos sempre em má associação. Você acha que não está em má associação. Você fala, eu estou sozinho no meu quarto, mas você está em asatsanga, você nem sabe disso. Não permita que a sua mente vá para qualquer local. Não permita que a sua mente vá para qualquer local. Tente ficar com Guru Vaishnava. Não tente se manter em privacidade, tente abrir. Maharaj, eu tenho esse câncer. Abra, eu tenho essa lepra. Abra o seu coração e, por favor, tente consertar. E ele vai tentar consertar. Mas não tente manter a sua doença guardada. Abra o seu coração e tente mostrar, olha, essa é a minha doença, eu tenho essa lepra no meu coração. Tente me tratar, Maharaj, eu quero me tornar. Assim você pode conseguir uma solução, mas você não pode esperar uma orientação apropriada de outras pessoas, mesmo do seu pai, da sua mãe, eles não podem te ajudar realmente. Dessa maneira, a satsanga é o problema mais fundamental. Você acha que está sozinho, estou sem a satsanga, mas você não sabe que você mesmo é a sat para você. Acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Você mesmo é a satsanga. Você não consegue entender o que eu estou dizendo. Tente compreender. Você mesmo é a sat para você. Quero dizer que a sua divatma pura, a sua alma pura, quando a cobertura dela é eliminada, você vai ver que ela está indo na direção de Krishna e não na direção de um homem ou uma mulher. Ou seja, quando todas as coberturas da sua alma são eliminadas, você vai ver a sua alma indo na direção de Krishna e não na direção do inferno. E é por isso que no Bhagavatam a gente vê automaticamente você vai ver, quando há um imã e um pedaço de ferro, como é que você vai impedir? O imã vai atrair o ferro, é algo automático. Apenas você precisa da ajuda de Guru Vaishnava para limpar a cobertura, essa cortina de Maya. Assim que essa cortina de Maya for eliminada, você vai ver, esse universo transcendental, Vrindavana, Navadvip. Enquanto você estiver atrás dessa cortina, Bhagavan está daquele lado e você está desse lado. Então, dessa maneira, você mesmo é o seu inimigo. E a quem você vai culpar? No Bhagavad Gita, Bhagavan diz a mesma coisa. Se você quer se tornar bem-sucedido nesta vida, tente ficar com Guru Vaishnavas puros todo o tempo. E nenhuma Maya vai te tocar, nenhum fantasma vai vir, eu posso te prometer. Nenhum fantasma pode vir. Nenhum fantasma. Guru Vaishnava está sempre te protegendo, mas você não acredita. Se eles estão pensando em você, certamente eles estão te protegendo, estão ao seu redor, nenhum pai, ninguém vai poder te prejudicar. Dessa maneira, a satsanga, ela vem de diferentes maneiras. Má associação, né? Às vezes vem na forma de privacidade, às vezes ela vem na forma de coletar labha, puja pratishta, às vezes ela vem na forma de Sadguru Vaishnava, ou de Guru Vaishnava, estão disfarçados de Guru Vaishnava, são Mayavadis na verdade. Então, a minha pergunta para você é, uma pessoa que é iniciada por um Guru genuíno está fazendo bhajana ininterruptamente, como é possível que Maya possa tocar essa pessoa? Certamente essa pessoa não foi iniciada por um Guru autêntico. E ela não está fazendo bhajana. Então, às vezes, um Guru, como no caso de Ramanujacharya, sabe o caso de Lakshman Deshi? Então, por que
aquele guru, qual o nome dele? Jadavacharya. Ele ficou com medo de Ramanujacharya, porque Jadavacharya percebeu, esse pequeno garoto, ele conhece todo o Siddhanta. Hoje ou amanhã, ele vai destruir a minha posição, vai me tirar do meu cargo, então é melhor matá-lo. Então, se alguém estiver te desencaminhando, isso é Divahimsa, certo? Prabhupada diz isso. Se alguém estiver te orientando mal, te desencaminhando, então, a pessoa falando assim, não vá no local correto, não vá para aquele local onde você vai poder desenvolver a sua consciência, onde você vai obter o absoluto benefício da sua alma. Essa pessoa é sua inimiga, ela é muito cruel. Ou seja, desencaminhar as pessoas, isso é crueldade, isso é Divahimsa, violência contra a alma. Dessa maneira, a sua asatsanga, má associação, pode vir na forma de um celular, pode vir na forma de satsanga, de devotos falsos, até mesmo em nome de associação com devotos, você pode estar em asatsanga. Também na busca por pratista, ou o desejo de viver de maneira independente. Então não permita que Maya venha, sempre tente ficar na frente de Guru Vaishnava. Então tem um artista que é um menino muito bom de Medinapur. Ele é um artista muito habilidoso de arte clássica, está estudando na faculdade de arte. E ele veio até mim, é um menino muito bom. E eu falei para ele, olha, você é pobre e você quer ganhar dinheiro ao ensinar arte para os outros, mas onde você está ensinando? Você tem algum ateliê, alguma coisa? Ele falou, não, eu sou muito pobre, eu vou para a casa dos homens e eles me pagam 500 rúpias, 2.000 rúpias, de acordo com a circunstância. Eu falei, olha, tome cuidado, porque lá você vai ver aquelas pequenas meninas. Eu falei para ele, como uma precaução. Falei, sempre que você for lá, se você for lá, então imediatamente você deve colocar uma foto de Prabhupada ou do Guru Varga. Imediatamente coloque a foto deles na mesa e as pessoas já vão ficar cautelosas. Do contrário, você é um homem muito inocente, você pode ter algum problema. Então eu falei para ele, sempre que você for na casa de alguém, você deve colocar a foto do Guru Varga na mesa. E, às vezes, você pode colocar o Harikatha ali também. E aí, você pode ter 2 benefícios ao mesmo tempo, ensinando arte e, ao mesmo tempo, a consciência das pessoas podem se desenvolver. Então, sempre que alguém vê o Prabhupada e o Guru Varga, as pessoas podem temer. Tem uma influência ali nessa imagem. Então, dessa maneira, nós precisamos nos proteger. Então, de diferentes maneiras, a satsanga pode vir na forma de um diploma. Eu sei que você é um bom estudante, você pode conseguir um diploma. E depois você pode conseguir um emprego, um dinheiro. Se o dinheiro é o problema para o seu bhajana, então o Bhagavan ele pode te dar o dinheiro. Bhagavan, o Senhor Supremo, pode te dar o dinheiro. Você precisa de dinheiro, né? Você não precisa de Bhagavan. Então, você vai desperdiçar a sua vida dessa maneira. Então, quando você conseguir o seu diploma, a sua alma já foi corrompida. E aí? Na hora que você conseguir o seu diploma, você já vai ter perdido toda a sua consciência. Você já vai ter perdido tudo. Então, o diploma não é uma coisa ruim. Você pode obter, mas e a sua consciência? Um diploma não vai te ajudar a alcançar Krishna. Então, dessa maneira, a satsanga pode vir em qualquer local, em qualquer momento, na forma de um amigo, na forma de um esposo, na forma de um pai, de uma mãe, pode vir. Ou seja, daqueles que não vão te guiar da maneira apropriada. Então, qual é esse Siddhanta? Não mantenha a sua vida privada, ou seja, você deve viver de maneira muito aberta. Então, o Chaitanya Bhagavata fala de a mesma coisa que eu estou explicando. O Chaitanya Bhagavata sempre fala essa mesma coisa. Eu estava falando
que Vrindavan Das Thakur, ele está dizendo, em resumo, né? Vrindavan Das Thakur Mahashaya, ele está falando em resumo todas as lilas que ele vai descrever depois. Primeiro de tudo, ele falou como uma fórmula, como um resumo. E ele diz, olha, se depois eu tiver tempo, eu vou explicar. Primeiro de tudo, ele deu só uma indicação das lilas. Então, eu estava falando, estamos nesse ponto do livro, né? Ele fala, se você estiver fazendo algum plano, programa, isso pode destruir a sua vida. Tenha cuidado. Agora você está planejando algo. Uma alma condicionada está sempre planejando. Eu vou começar uma vida nova. Eu vou me casar, vou fazer isso, aquilo. Tenha cuidado. Nem todos são afortunados como você. Às vezes, por acaso, eu falei para algumas pessoas, olha, se você está se sentindo atraído pela matéria, é melhor ir para um crematório e ver os corpos mortos indo e eles queimando esses cadáveres. Se você estiver atraído pelo corpo, pelo sangue, se você estiver sozinho, isso não é problema. Você pode ficar com o Guru Vaishnava. O que é estar sozinho? O que você quer dizer por sozinho? Hein? Sozinho? Eu nunca me sinto sozinho. Eu estou lá sozinho com meu kalpim, não. Eu estou sempre com Guru Vaishnava. O que você quer dizer com sozinho? Eu nunca me sinto sozinho. Estou sempre com Guru Vaishnava, com Guru Varga. Então não tente fazer planos que podem destruir a sua vida. Então, sempre que você estiver sentindo atração pelo corpo, por sangue, é melhor você ir para um crematório e ver os cadáveres vindo e queimando. Você deve ficar observando qual é o resultado final do seu corpo, pela ajuda do qual você está fazendo todos esses planos. Então, tudo que você recebeu deste mundo. Até mesmo seu corpo, a sua mente, o seu intelecto, qualquer coisa que você recebeu, sua posição, seu dinheiro, o seu dinheiro bancário, os seus diplomas, você recebeu tudo isso deste mundo. Mas você veio nu quando você nasceu do útero da sua mãe. Não se esqueça disso. E aí, quando você tiver que ir embora, você vai ter que ir nu também. E eles vão queimar o seu corpo. E ele vai ser convertido em cinzas. Sempre se lembre disso. Sempre que surgir esse humor de desfrute, pense nisso. Este é o resultado final desse corpo. Então não perca tempo. Não perca tempo. Sempre tente vir diante de Guru Vaishnava, ou seja, mentalmente você pode estar junto de Guru Vaishnava e ninguém vai poder fazer nada contra você. Então, no Madhya Kanda, na parte intermediária, Vrindavan Das Thakur diz, no Madhya Kanda, na parte intermediária do Chaitanya Bhagavatam, Vrindavan Das Thakur diz, todos os membros da família de Shrivas, a esposa, os outros parentes, né, tinham muitos parentes dele lá e estavam chorando, porque o único filho de Shrivas partiu deste mundo material. E isso aconteceu quando Mahaprabhu estava ali dançando. Mahaprabhu estava dançando com as portas fechadas, fazendo esse Sankirtana Ras. E aí, naquele momento, o filho de Shrivas Pandit abandonou o corpo. E Shrivas não reclamou. Ele falou, Prabhu, você é o Senhor Supremo, você está aqui dançando. Como é que meu filho morreu? Então você não é o Senhor Supremo. Então veja só, qualquer problema que você enfrente, problemas materiais, sempre tente ter tolerância e sentir que isso é a misericórdia do Senhor Supremo. Você não percebe isso. Atualmente, você não percebe, mas veja, quando eu fui expulso de vários templos, eles me chamavam para falar Harikatha, mas quando eles viam que eu falava a verdade absoluta, me rejeitavam. Eu não tinha lugar nem para colocar minha bolsa.
E eu pensava, poxa, Bhagavan, ninguém tem nenhum motivo para reclamar de mim. Mas eles reclamavam porque eles não gostam de ouvir a verdade absoluta. E por fim, eu percebi, não, meu Deus, esse é o plano de Bhagavan. Primeiro de tudo, ele queria me deixar nu, sem nada. Então, Bhagavan diz, né, no Bhagavad Mahapurana, o Senhor Supremo diz, como se chama, no passatempo de Vamana e Bali Maharaj, Bhagavan diz, ele fala o seguinte, quando eu quero abençoar alguém, primeiro de tudo eu quero tirar tudo que essa pessoa tem. Vou tirar todos os objetos dessa pessoa. Todos aqueles objetos, aqueles pertences, na base do qual ela possa expressar o seu falso ego. Primeiro de tudo eu tiro todas as posses da pessoa. Então, Bhagavan diz, olha, quando eu quero abençoar alguém, primeiro de tudo eu vou tirar tudo dela, seu dinheiro, suas propriedades, para a pessoa se sentir desamparada e, por fim, ela possa depender somente de mim. Então, eu posso abençoar. Então, agora, você não depende de Guru Vaishnava Bhagavan 100%. Você não aceita Guru Vaishnava como a sua vida e alma. Ok, você gosta deles. Eu não estou falando que você não gosta deles, do contrário, como você teria vindo até aqui. Você veio até aqui, tudo bem, mas não com 100%. Você deve se entregar 100% para receber 100% de benefício, você tem que se dar 100%. Você não pode reservar nada para si mesmo. Então, Bhagavan diz, se eu quero abençoar alguém, então, primeiro de tudo, eu vou tirar tudo, como o Tridandi Bhikshu, você se lembra? O Ekadandi Sannyasi. Então, ele perdeu tudo, dinheiro, propriedades, a família dele o rejeitou, expulsou ele de casa. Então, o que aconteceu? Ele começou a pensar, agora certamente Bhagavan está satisfeito comigo, do contrário, porque eu estou me sentindo tão bem, eu não tenho nenhuma obrigação, nenhum fardo. Agora eu estou livre. E como é que eu costumava visitar por Vrindavana? Apenas eu tinha um pano amassado, um saco de batata, e Bhagavan podia me dar um chapata ou não me dar um chapata, eu não tinha nenhum problema. É um milagre, o dia inteiro eu não conseguia comer porque eu estava na floresta. Então veja só o milagre. Isso não é uma história. Eu não estou contando história, é algo prático. Então, um certo dia, talvez eu tenha andado mais de 50 quilômetros. Eu comecei em Nandagram, Barshana, Kajirvan, Gokulavan, Chotabeta, cruzei a estrada, fui para Haryana, Sikshai. E quando eu entrei, tinha um pujari, um sacerdote, e eu nem conheço ele, mas ele imediatamente pediu para o seu irmão, falou, olha, o Baba, o Senhor chegou, e talvez ele não tenha comido nada o dia inteiro, vá imediatamente até uma Mataji, peça para ela cozinhar algo, preparar algo para ele. E veja bem, eu nem pedi nada, mas veja a inspiração de Bhagavan. Como é que ele sabe que eu estava o dia inteiro andando? Então, imediatamente aquele menino foi até a Mataji, uma senhora de idade, ela fez um chapati e me trouxe. Um dia, sim, é verdade, você está rindo. Então, um dia em Kamavam, eu estava vagando por ali como um mendigo, com uma bengala, e tinha uma Mataji lavando roupa no lago, e ela olhou e falou, Baba, você comeu alguma prachada, algo? Você comeu algo? Eu falei, não. Então ela falou, venha comigo, venha comigo. E eu fui seguindo ela como uma criança. Então ela chegou em casa, o marido estava lá, ela fez um chapati e me deu. Como ela sabia? Como eles percebem? É um milagre, você não acredita. Então tinha um Siddha Baba lá de Vrindavana. Algum dia eu posso mostrar a foto. Eu fui até lá. Eles não são da Gaudiya Sampradaya, mas por onde eu podia ir?
Então eu fui lá, descansei lá de noite, e tinha um devoto jovem lá que gostava de mim, ele estava lá, e ele desenvolveu uma febre. E no dia seguinte, era um dia de Purnima, Rasa Purnima, lua cheia. E eu não sei porquê, mas eu estava pensando, se hoje eu pudesse oferecer um arroz doce para o Bhagavan, hoje é o Purnima, Rasa Purnima. Eu não falei com ninguém, eu só estava pensando. E eu poderia também comer um paranama, um chapati, um arroz doce, né? Então de manhã, cantei o Gayatri e estava pensando isso. Então comecei a andar, comecei a ir para Varshana. Estava de Kamlavan, comecei a ir em zigue-zague pelas florestas até Varshana. E quando eu estava no caminho, passei por um local e ali tinha alguns Vrajavasis e um sadhu. Ele me chamou, Baba, vem aqui. Falei, o que aconteceu? Eu falei, olha, tem muita prachada aqui. Ontem a gente fez uma grande distribuição. E qual prachada? Ele falou, arroz doce. E veja só, se 200 pessoas fossem comer, elas não poderiam completar tudo. E o sabor daquele arroz doce, eu não posso esquecer, eu nunca experimentei algo assim. É um milagre. Eles me chamaram, venha. Então me deram puri e arroz doce. E me deram muito. Então veja, qual é o arranjo de Radharani. Então eu acredito 100%. Se vocês me abandonarem, eu não me preocupo. Ainda eu vou pensar que Bhagavan, 100%. Se alguém parar de me dar arroz, outra pessoa pode dar, tudo bem. Bhagavan está inspirando. Então toda a minha vida eu estou dependendo de Bhagavan. Então, é por isso que até hoje eu sei que eu não fiz muito, mas algo pela misericórdia de Bhagavan nós estamos tentando fazer e ninguém quis me ajudar, nenhum irmão espiritual quis me ajudar, todos queriam me enganar. Até hoje você pode ver, todos são contra mim. Mas, e os devotos jovens, eles falaram, Maharaj, é um milagre. Você parou de escrever no 31 de dezembro e imediatamente depois disso, a gente publicou um corte, um short, né, um videozinho, e um vídeo pequeno, né? E mais de 10 mil pessoas assistiram. Eles cortaram um reel, né? E me mostraram. 10 mil, 15 mil pessoas, isso nunca aconteceu, é um arranjo de Nityananda. Então deixa as pessoas ouvirem ou não ouvirem. O que é que vai mudar na minha vida? Se você ouvir meu Harikatha, ou se você ignorar. Então aqueles devotos jovens me mostraram, Maharaj, 15 mil, 10 mil, num dia só, alguém via e manda para outra pessoa, veja só. Então, eu não sei, talvez é um arranjo de Nityananda, e o nosso também, né, o Rago Prabhu, está tentando colocar numa rede nacional para milhões de pessoas assistirem. Talvez seja o arranjo de Nityananda, mas a minha vida não vai mudar. De toda forma, Madhyakanda, na parte intermediária, Vrindavan Das Thakur Mahashaya, ele está dizendo que o único filho de Srivas Pandit abandonou o seu corpo, mas Srivas nunca reclamou, Prabhu, você é o Senhor Supremo, você está aqui dançando. Como é que você permite que meu filho vá embora? Mas nós, almas condicionadas, se algo ruim acontece, a gente fala, Bhagavan é inútil, Gurudeva é inútil. Por quê? Por que a gente pensa assim? Porque a gente não acredita. Srivas, ele falou, não, tudo é para o bem. E Prabhupada também falou, tudo é para o bem. O meu filho morreu, isso é para o bem. Meu dinheiro foi embora, eu fiquei só com um calpim, ok, isso também é para o bem. Prabhupada diz isso. Dessa maneira, com aquele corpo morto, Mahaprabhu quis expor o tattva, a verdade secreta da vida e da morte. Abrir esse mistério. Então tinha aquele corpo morto ali, Mahaprabhu estava dançando, e Mahaprabhu falou, olha, hoje eu não estou desfrutando, o que aconteceu? Eles falaram, nada aconteceu. Ele falou, não, eu estou sentindo alguma coisa estranha. Eles não queriam falar para ele, mas ele é o Senhor Supremo.
Então, como a alma, super-alma dentro do coração de todos, seja, eu posso fazer coisas erradas no meu quarto, mas Bhagavan está lá dentro, sentado no seu coração. Você acha que está sozinho, mas Bhagavan está lá, vendo tudo e salvando no seu computador. E você vai receber os resultados. Está tudo salvo. E de acordo com as suas ações, você vai receber os resultados. Não pense que você está sozinho. Aqueles que sentem que estão sozinhos, eles não são devotos perfeitos. Não ainda. Vansiddhasa Maharaj estava sozinho. Gorakshadasa Maharaj também vivia externamente sozinho, sim, cercados por chacais, por cobras. E como é possível para mim também ficar numa floresta, cheio de fantasmas também? Eu ficava ali na floresta de Gokula e um Vrajavasi, que eu não conheço ele falou, Baba, você pode vir até o nosso Bhajana Kutir, na nossa cabana, eu posso arrumar um ventilador. Eu falei, olha, eu não preciso de ventilador. Ele falou, não, eu posso arranjar, ir para Shada. Depois eu descobri que lá tinha um fantasma. Tinha um fantasma ali. E aquele homem... Então, isso várias vezes aconteceu, esse tipo de coisa. Eu posso ir contando essas histórias para vocês várias vezes. Não apenas lá em East of Kailash, em Delhi. Isso aconteceu muitas vezes. Então, um Vrajavasi, ele queria me levar até o Bhajana Kutir, a cabana dele. Mas veja, eu não sou muito cobiçoso. Ele estava falando, eu posso te dar um ghee de qualidade todo dia. Eu não entendi por que ele estava falando isso. Eu como chapate seco. Depois eu ouvi falar, Maharaj, o irmão dele se suicidou ali, ele quer te levar lá para você fazer o Harinama e o fantasma ir embora. Então ele é muito esperto. Então... um dia eu estava fazendo um parikrama muito longo de Govardhana. Eu fui para Chandra Sarovar, fui para Etapeta. Eu fui uma longa distância. Eu posso falar o nome de todas as vilas que eu já lembrei, já me recordo sempre, né? Então, continuei seguindo e algum Vrajavasi me viu. Tinha um outro devoto comigo, ele chamou, Baba, 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 vem aqui, vem aqui. Você pode ficar aqui hoje à noite? Depois eu fiquei sabendo que lá tinha um fantasma. Ou seja, ele queria que eu ficasse na cabana dele para expulsar o fantasma. Mas eu não sou tão elevado para ficar expulsando o fantasma assim. Mas eles queriam me utilizar dessa maneira. De toda maneira, este é o Tattva. Mahaprabhu, se eu ir explicando isso aí de diferentes ângulos, você pode receber muitos ensinamentos. Então, aqueles que estão lamentando, foi um ótimo medicamento, porque o corpo estava morto e Mahaprabhu chamou, ei, Divatma, venha, venha, por que você foi embora? E o menino falou, a alma falou, né? Não, na verdade acabou, o que eu tinha que fazer, o meu débito, o meu crédito, acabou, agora eu tenho que seguir a jornada da minha alma. Então a alma veio, entrou no corpo do menino, dos filhos de Srivasa e falou isso, né? Explicou. E depois disso, a alma foi embora, Divatma foi embora, e então a esposa de Srivasa, todos pararam de chorar. Esse é o Tattva. Ninguém pode ficar neste corpo por muito tempo. Então, por que nós estamos desenvolvendo essa concepção de homem, mulher, idoso, inimigo, amigo? Tudo isso são títulos. Então, eu quero parar por aqui, tem algum outro serviço para fazer. Então, no próximo Harikatha, eu posso falar sobre os Vedas, Vedantas, na sua forma personificada. Eles vieram e oraram para Bhagavan. Bhagavan, por favor, nos salve. Por favor, remova essa cortina. Jaya 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 Yama Jita Dosa Givita Guna Tamasi Jadatmana Samabaruda Samastavaga Aga Jagadoko Sama Kila Sakta Babodhakate. Dessa maneira. Posso explicar no próximo dia. Tavad Bhayam Dobino Deho Svit Nimitvam Tavas Priha Paribhava Pipulas Chalovah Tavad Mamo Iti Asad Avagra Artimulam
javan nate angrem abhayam prabrinite lokaha vancha kalpadurvasya kipasindhi bhaja patitanam pavana bhavisham. It is the order of Mahaprabhu. É a ordem de Mahaprabhu. Esta é a ordem de Mahaprabhu. Sempre que você tiver a chance de proteger uma Jivatma, você deve fazer, deve abençoá-la. Todos. Sempre que você tiver a chance de proteger alguém, você deve fazê-lo.